Voltamos aí, irmãos, para mais uma rodada. E desta feita, vamos tratar sobre gestão na escola dominical. E esse é um assunto muito importante, porque às vezes a gente pensa que assunto espiritual, espiritualidade, é somente quando nós estamos cantando ou pregando, ou ensinando, quando na verdade, tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus tem o seu valor espiritual. E a gestão da escola dominical também passa por esse processo, ok? Conta a história que, certa vez, um sapateiro procurou Lutero e perguntou: como que eu posso ser um bom crente? E Lutero respondeu: vá para a sua sapataria, escolha o melhor couro, faça o melhor sapato, venda pelo preço justo, e você vai ser um bom cristão fazendo isso dessa forma. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem uma carga espiritual, tem uma carga que tem importância no reino de Deus, e a gestão da escola dominical também, não apenas a gestão da escola dominical, mas também a gestão da própria vida. Com certeza, ela encontra ali a sua função dentro daquilo que nós chamamos de reino de Deus, ok? Esse seminário tem por objetivo, esse seminário tem por objetivo trazer à tona características que são esperadas de um gestor para estar à frente da escola dominical. A proposta é que tais características sejam apresentadas como integrantes do ministério do gestor, tendo em vista o que, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos, porque uma escola dominical bem gerida, bem administrada, ela vai ter benefícios a médio e longo prazo. E isso vai fazer diferença também no reino de Deus? Com certeza vai fazer, ok? Então, dado aí ao valor que a escola dominical tem para o fortalecimento do reino de Deus, é esperado que o gestor tenha aí uma atuação que faça convergir na escola dominical professores comprometidos com a sua vocação, planejamento, conhecimento didático e bíblico-teológico, habilidade de comunicação e tomada de decisões, entre outras características. São peculiaridades do trabalho daquele que vai ser o superintendente de escola dominical. E por que eu estou falando isso? Todos nós, em algum momento, sendo atuantes na escola dominical, podemos ser convidados a, durante um determinado período, administrar aquilo que... Mas eu estou achando que esse controle tem alguma coisa pessoal contra mim. Então, vou deixá-lo aqui num espaço em que ele não cai. Então, essa questão da gestão tem uma importância grande? Tem. Por isso, quando nós estamos administrando a escola dominical, administrando a nossa classe, nós temos aí o exercício de uma atividade que tem uma influência espiritual, que, num primeiro momento, talvez não seja tão visível. Entretanto, com o passar do tempo, nós vamos observar como Deus agiu por meio de uma escola dominical bem organizada. Então, dado ao valor que a escola dominical tem, é importante que o gestor de escola dominical, o superintendente, supervisor, independente da forma como ele é chamado, ele faça convergir ali professores que sejam o quê? Comprometidos, não é? Que o próprio gestor tenha o conhecimento bíblico e teológico, nós vamos abordar isso daqui a pouco. Temos também a questão didática e teológica, conhecer os processos de ensino e aprendizagem, ter habilidade de comunicação e também saber tomar decisões, porque tudo isso também tem seu nível de importância para a obra de Deus. Então, começando, irmãos, a educação não é feita apenas de conteúdo, materiais, professores, alunos e um espaço em que todos esses elementos estejam interagindo. É preciso que haja pessoas hábeis administrando outras pessoas, recursos e processos. Isso faz diferença? Faz, não só na escola dominical, como também na nossa vida. Porque, como eu disse, educação não é feita somente com conteúdo, material e um espaço adequado. É preciso organização. E quando nós temos organização, naturalmente nós vamos ver que Deus vai fazer com que a escola dominical venha a prosperar
porque Deus gosta das coisas organizadas. Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo bíblico sobre essa peculiaridade, ok? Então, quando tratamos da escola dominical ainda, estamos falando que pensamos na escola dominical como sendo a maior escola de educação teológica livre. Ou seja, diferente de seminários, às vezes, onde você tem pré-requisitos para adentrar, na escola dominical não há pré-requisitos para que um aluno venha a ser ensinado. Basta que ele venha, se matricule e frequente a escola dominical. Essa é uma das observações que a gente precisa fazer, sim, porque não há, como eu falei, um pré-requisito que sirva como barreira para que um aluno venha a ser frequente ali na escola dominical, tá certo? Outra observação, a escola dominical tem milhões de alunos no mundo todo, e quando nós fazemos essas observações, nós vamos entender que se você tem uma quantidade de pessoas que quer aprender, quanto mais organizado for o ambiente, melhor o processo de ensino-aprendizagem vai se dar. Eu tive a oportunidade de ir a alguns lugares, e tive a oportunidade também de ir na África, em países como Moçambique e Angola, e a gente via ali o esforço dos irmãos em organizar a escola dominical de tal maneira que, mesmo com as suas limitações, eles tivessem um espaço para ministrar, ainda que fosse debaixo de uma árvore, ainda que fosse do lado de fora da igreja, na rua, eles tinham um empenho para fazer com que, dentro das suas forças, o ensino fosse prestado da melhor forma possível. E às vezes nós temos recursos, nós temos os meios adequados para o processo de ensino-aprendizagem, nem sempre nós valorizamos como deveríamos aquilo que Deus nos deu. Por isso é necessário que pensemos melhor sobre esse aspecto e principalmente na questão da organização, ok? Também temos aí a questão das matrículas dos alunos na escola dominical. Quantos alunos estão matriculados na escola dominical? No registro deles está o endereço, o telefone, para, de repente, ele faltou durante domingos sucessivos. O que está havendo com aquele aluno? Então, o livro de matrícula vai auxiliar tanto o professor quanto a secretaria a tratar daquele aluno que provavelmente está faltando por algum motivo que nós não sabemos. Então, é necessário que isso seja levado em consideração. Naturalmente, avaliando-se as diferenças culturais das nações, entendemos que questões relacionadas a dias e horários podem variar, mas o compromisso com a transmissão do ensino bíblico permanece o mesmo. Existem lugares, irmãos, em que a escola dominical, ela não se dá no domingo às 9 da manhã. Existem outros lugares em que o ensino geralmente é feito à tarde. O que importa é que, apesar de diferenças culturais, o ensino da palavra de Deus ele seja ministrado num horário específico, para que os alunos se acostumem com aquele horário a reservar aquele período do seu tempo, da sua vida, para se dedicar e aprender a palavra de Deus. O importante não é nem tanto o horário em que aquele ensino vai ser dado, mas que é importante fazer com que o aluno entenda que naquele horário ele precisa estar na igreja, ali para aprender a palavra de Deus, e isso com certeza faz uma diferença muito grande para a questão da organização. Uma escola dessa magnitude precisa ser dirigida por pessoas que não apenas têm um conhecimento profundo, têm um profundo amor pela palavra de Deus e seu ensino, mas também com habilidades necessárias à gestão de recursos humanos, materiais e financeiros. Imagine você entrar numa escola dominical em que os professores estão em salas erradas, em que uma pessoa que deveria estar dando aula para uma classe, ela está em uma classe totalmente diferente daquela que é a sua vocação. Por que estou dizendo isso, irmãos? Tem pessoas que sabem dar aula para adolescentes, tem outras pessoas que sabem como dar aula para adultos, e se você mudar os polos, vai dar problema. Não tem aquele versículo que diz, esses sinais seguirão os que crerem? Tem. E se eu disser, os que crerem seguirão os sinais, dá no mesmo? Não? Calma, irmãos, um de cada vez. Dá no mesmo isso que eu falei? Claro que não, porque cada parte tem o seu lugar específico. Se nós pegarmos um professor que está acostumado a dar aula para os irmãos de mais idade, para dar aula para adolescentes, irmãos, esse
professor pode sair correndo da casa de Deus, porque ele não vai ter aquela aptidão necessária para entender que adolescentes aprendem de um jeito diferente do jeito dos adultos. Por isso é necessário que nós saibamos administrar esse aspecto, sabendo que cada professor tem a sua aptidão, tem a sua habilidade para lidar com determinados alunos, e esses professores devem estar no lugar certo, na hora certa, para que eles possam ser úteis no reino de Deus. Não adianta você ter uma ferramenta que vai ser mal utilizada. Ela precisa ser bem utilizada e os professores devem ser alocados de acordo com as suas aptidões, de acordo com as suas vocações, nas classes corretas. É por isso que a gente fala que tem que ter gestão de recursos humanos dentro da escola dominical. Não coloque um professor que é hábil para trabalhar com uma faixa etária em outra que talvez ele não venha a ser ali bem sucedido. É aquela velha história, né? Às vezes nós temos ali na igreja um excelente diácono, aquele irmão no diaconato, ele é uma bênção, olha, ele ajuda a carregar bancos, ele toma conta de crianças, ele conduz as pessoas na igreja, ele tira oferta, faz tudo. E aí, alguém tem a ideia de, não, se ele é um bom diácono, ele vai ser um bom presbítero também. E aí a gente corre o risco, pastor Ezequias, de perder um bom diácono e ganhar um mau presbítero. Por isso é importante que nós venhamos a saber onde cada um se encaixa no reino de Deus, para que ele no seu lugar certo, venha dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Porque quando nós estamos trabalhando onde Deus nos colocou, ali nós vamos dar frutos. Mas é mais difícil dar frutos quando você não tem habilidade ou não desenvolveu habilidades específicas para lidar com determinados grupos de alunos, ok? Isso é importante aí para a gente levar em consideração. A escola dominical traz para a igreja a oportunidade de formar gestores também, gestores estes que influenciam o corpo de alunos e ordenarão os trabalhos educacionais, a fim de que a palavra de Deus seja ensinada no horário da lição e praticada por toda a vida. Irmãos, cumprir horários faz parte da administração dentro da escola dominical e faz parte da nossa administração pessoal também. Pensa num professor de escola dominical que chega na aula às 9h30, sendo que a aula começou às 9 da manhã. Como que nós, ou a classe da escola dominical, como a escola dominical perde com um professor que nem sempre entende que o seu compromisso de horário é estar ali na hora em que a sua classe está junto ali, para ser ensinada, aprendida. Se um professor não valoriza o horário, naturalmente, aquele professor precisa ser deixado de lado, até que ele compreenda a importância, irmãos, de estar no horário na escola dominical, não é? Certa vez, lá na igreja em que congrego, só para os irmãos terem a importância aí de ter cuidado com aquilo que eventualmente as pessoas falam. Um jovem diácono da igreja, ele veio reclamar para mim, eu era superintendente de escola dominical nessa época, ele veio reclamar para mim que na classe de jovens, a professora que estava lá colocada, ela não estava dando aula direito. Era uma moça que, filha de obreiros da igreja, não é? Uma moça formada em odontologia, era uma dentista, muito atuante, moça inteligente, e ela foi escolhida para ser professora de escola dominical, porque enquanto alguns obreiros só chegavam na escola dominical às 10 da manhã, ela chegava às 8 para o estudo de professores. Ela chegava 1 hora antes, assistia o estudo dos professores, e com o passar do tempo, nós incentivamos aquela moça, você vai começar, faz a introdução da classe de jovens, ou faz a finalização, você vai falar 10 minutos, e aos poucos, nós fomos treinando aquela moça para ser uma professora de escola dominical. E quando ela já estava dando aula, um obreiro chegou e falou, Alexandre, ela não está dando aula direito. Aí eu, como assim? O pessoal está dizendo que ela não está dando aula direito. Você assistiu a aula dela? Aí ele, irmãos, quando eu perguntei isso, o rapaz era branco, ele ficou vermelho. Aí ele falou, você assistiu a aula dela? Ele, não. Ué, mas você veio para o estudo de professores? Não. Então você está me trazendo uma notícia de
fatos que você não tem certeza, porque você não estava na aula, você não frequenta o estudo de professores, você não frequenta a aula da moça, da professora, e você está vindo aqui falar mal dela. Aí ele ficou bem constrangido e falei, vamos fazer o seguinte, na sua função como diácono, como obreiro da igreja, você precisa estar sentado para aprender a palavra de Deus, né? Talvez ela, não sendo do ministério, tenha se colocado mais à disposição de servir ao Senhor, cumprindo horários e estando presente na escola dominical, coisa que talvez você deveria fazer. Então eu admoestei aquele obreiro, conversei com ele, graças a Deus, ele compreendeu a importância desses detalhes e hoje é um obreiro de valor, é um pastor que tem servido a igreja de uma forma muito especial. Mas às vezes é necessário, irmãos, a gente admoestar algumas pessoas para compreender a importância de estar ali trabalhando, na hora em que Deus deseja que elas estejam trabalhando. Isso é importante? Sim, é. Tem gente que pensa que Deus só trabalha se eu fizer a obra. Irmãos, Deus trabalha apesar de nós, não é? Com as nossas falhas Deus trabalha, nossas limitações Deus trabalha também. E nós, se nós não pudermos incentivar uma pessoa no ministério do ensino, também não vamos atrapalhar. Tá ok? Desde que aos poucos, se aquela pessoa foi chamada e ela não tem vocação para o ensino, Deus vai tocar no coração dela e ser direcionada para uma outra área. Mas se nós temos pessoas que podem ser despertadas para o ministério do ensino, vamos investir nessas pessoas, porque com certeza Deus vai operar através daquela pessoa no reino de Deus. É preciso conhecimento prévio da palavra de Deus e dos meios atrelados ao ensino. Não é, mas o superintendente de escola dominical precisa conhecer a palavra de Deus, irmãos? Claro, é o mínimo. Imagine você, superintendente da escola dominical, alguém trazer uma pergunta para você e você não ter como responder. Irmãos, é constrangedor. Hoje nós temos uma liberdade muito grande de, com os meios de comunicação, fazer um curso à distância, fazer um curso online. Tem cursos na igreja que vão ajudar a pessoa a entender a palavra de Deus, as doutrinas sistemáticas das Sagradas Escrituras. Então, hoje não há desculpa para um crente estudar. Não estuda se não quiser, mas também não quiser estudar, também não pode se levantar para aprender. Que primeiro você senta para aprender, para depois se levantar para ensinar. É um princípio clássico que nós temos. Então, o superintendente, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Quando se trata de gestão de ensino e seus meios, não se pode conceber que apenas os professores sejam detentores do conhecimento e das matérias e que tenham uma visão global da gestão da instituição. O superintendente, gestor ou responsável, deve conhecer as regras gerais também que ordenam o quê? Os mecanismos do ensino. Faz diferença, irmãos? Faz. Assim, posto que igualmente deve conhecer a palavra de Deus, sua teologia e o credo da sua igreja. Tal conhecimento, além de ser necessário, deixa o superintendente em uma posição de poder tratar com os professores, que são o corpo docente, sobre questões que podem trazer dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Como que um superintendente vai tratar numa reunião de professores sobre um assunto, se ele mesmo não conhece aquele assunto, irmãos? Ele precisa estudar. Ele precisa conhecer, principalmente questões relacionadas a processo de ensino-aprendizagem, para mostrar, não apenas para os professores, que o superintendente não é um burocrata sem conhecimento, mas que ele conhece a palavra de Deus tanto quanto aqueles professores. Isso é algo básico e necessário para as nossas vidas, para que a gente não coloque na direção da escola dominical uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus. Ele é um bom gestor, ele conhece as regras de gestão, mas na hora de se dedicar à leitura, ao ensino da palavra de Deus, ao aprendizado, ele deixa de lado. Por quê? Não, isso aí é só para os professores de escola dominical, eu vou tratar só da gestão. Pelo contrário, nós, como responsáveis por escolas dominicais, como obreiros do Senhor, precisamos aprender e nos dedicar à palavra de Deus. Quantos aqui já leram um documento chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus? Glória a Deus. Bastante gente, pastor Ezequias, já teve a oportunidade de ler esse documento, que por sinal é o documento que vai falar muito sobre a nossa doutrina. Se você entender que precisa conhecer um pouco mais, leia a Declaração de Fé das Assembleias de Deus do Brasil, você vai ver como a nossa teologia pode e deve ser ensinada, ok? Isso faz parte aí do nosso trabalho.
Outra coisa, sem conhecer o processo de ensino-aprendizagem, o trabalho do gestor de escola dominical terá dificuldade para ser realizado. Cada faixa etária tem suas formas de aprender, e esse conhecimento fará diferença, irmãos, no exercício da gestão. Um exemplo claro, vamos pensar crianças e adolescentes, como que eles são diferentes? Criança, irmãos, eu falei na primeira ministração aqui, aprende correndo, aprende falando, aprende pulando, aprende dançando, aprende cantando, aprende sentadinha, fazendo exercícios de desenho. Às vezes a gente pensa que uma criança fazendo desenho, a desenha aqui o apóstolo Paulo indo de navio a Roma, e tem às vezes aquele visual, e a criança vai colorir, e nem sempre, aos nossos olhos de adulto, aquele trabalho é fruto de admiração de um Van Gogh, não é? Ou de um Michelangelo, ou coisa parecida, mas aquela criança está aprendendo a palavra de Deus com meios táteis, quando ela pega um lápis e começa a desenhar, riscar, isso ali, irmãos, faz parte do processo de ensino-aprendizagem da criança. O adolescente já tem uma outra perspectiva, o adolescente ele já está mais focado numa aula um pouco mais adiantada, em que ele veja princípios cristãos que vão nortear o momento da decisão dele, que é justamente o momento em que os adolescentes estão questionando a autoridade, questionando pai e mãe, tendo aqueles ímpetos, aqueles rompantes que dão a entender um sinal de rebeldia. É numa hora dessa que a igreja, na escola dominical, deve ensinar o respeito aos pais, o respeito à autoridade, respeito às tradições que a igreja tem, respeito à família. Então, tudo isso faz parte o quê? Do processo de ensino-aprendizagem do que o superintendente deve ter aí. Uma outra coisa que o superintendente precisa entender: os jovens que estão entrando na faculdade, eles têm também os seus desafios. O superintendente tem que ter a habilidade de conversar com os jovens quando eles trouxerem questões relacionadas aí a grandes problemas da vida. Ontem mesmo, o pastor Ezequias falou sobre a origem do mal. É um problema que muitos jovens da nossa igreja estão se deparando quando chegam na universidade. E os adultos, eles aprendem também, quando eles vêm para a escola dominical, para a igreja, eles trazem um lastro de experiência de vida, que pode ser utilizado pelo professor de escola dominical para ensinar a ele. Experiência na vida do adulto faz diferença, irmãos? Faz. Quer ver uma coisa? Quando você lê Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus insistiu com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Aí você pensa, como que um mestre como Jesus é descrito como impulsionando e obrigando os seus discípulos a entrar num barco, os homens que eram pescadores, homens que eram hábeis na arte de remar, homens que conheciam o movimento dos ventos, sabiam onde tinha peixe? Por que impulsiona o Senhor a obrigar, entra no barco, a homens que eram homens do mar? Marcos 6, aí volta lá para Marcos 4, Jesus está com os discípulos no barco, quando vem uma tempestade. E aí, irmãos, olha a situação dos discípulos. Eram homens que estavam acostumados a pescar, sabiam o movimento dos ventos, sabiam para onde remar. De repente, se surge naquelas águas uma tempestade tal, que o barco está para afundar, e Jesus está fazendo o quê, irmãos? Dormindo. E ali os discípulos ficam desesperados: Senhor, acorda, nós vamos morrer. Irmãos, pensa no desespero desses homens. A água que está do lado de fora do barco está entrando dentro do barco, por isso o barco vai afundar. Eu não sei quantos irmãos já tiveram experiência, há muitos e muitos anos, eu servi no Corpo de Fuzileiros Navais, e de vez em quando a gente fazia umas brincadeiras, umas atividades que exigiam da gente remar um pouquinho, e não foram poucas as vezes que a gente teve que remar, às vezes em rios e movimentos de águas que esforçavam muito mais o nosso corpo, e às vezes nos faziam ficar preocupados com a nossa própria capacidade de chegar do outro lado. Agora imagine esses discípulos, de repente vem essa tempestade, e eles ficam apavorados, acordam o Senhor, e o Senhor levanta: mar, fica quieto, vento, cala a boca, ninguém te perguntou nada, fica tranquilo. Pronto, acabou o problema. E Marcos 4 diz o quê? Que os discípulos ficaram o quê? Espantados com Jesus.
Pensa, irmãos, na situação. O medo que eles tinham da tempestade, por falta de compreensão, eles ficaram com temor do Senhor. Agora vai lá para Marcos 6. A experiência que os discípulos rememoram quando Jesus diz: vamos para o barco. Pensa, irmãos, na experiência que aqueles homens tiveram. Eu pergunto, experiência faz diferença na vida do adulto? Faz. E os adultos, eles tendem a trazer as suas experiências para o ambiente de ensino, e essas experiências podem ser utilizadas de forma positiva para edificar cada um dos nossos alunos, cada um dos nossos irmãos. Então, são peculiaridades sobre a forma como cada um desses grupos consegue aprender, e isso deve ser conhecimento aí do gestor de escola dominical. Organização também é importante, irmãos, em qualquer ambiente. Se você não tem certeza do que é ser organizado, ou se você não tem certeza de que é importante ser organizado como gestor, desejo que você pense comigo no preço que se paga quando uma pessoa é desorganizada. Pessoa desorganizada, irmãos, perde tempo procurando coisas. Sabe aquele objeto que você está procurando e não acha? Provavelmente você deixou em algum lugar que você não lembra, né? A pessoa desorganizada deixa a correspondência acumular para depois cuidar delas. Sabe aquela pessoa que deixa o problema aí acumulando, e quando avoluma e não tem mais para onde correr, que ele vai dar atenção? Isso é, irmãos, o quê? Desculpa falar, desorganização. A pessoa que tem medo de abrir o armário ou a gaveta em casa ou no escritório. Pensa aquela pessoa que, se abrir o armário ou o gaveteiro do trabalho, só Deus sabe que vai sair dali. Tem isso, irmãos? Tem. Sabe aquela pessoa também que acredita que a falta de tempo ou de espaço o impedem de ser uma pessoa mais ordeira? Essa é uma pessoa o quê? Desorganizada, uma pessoa que não tem organização. Uma pessoa desorganizada também sente que realizou pouca coisa ao longo do dia, porque parece que o dia não rendeu. Puxa, eu precisava de um dia de 30 horas e não de 24 horas, tem muita coisa para fazer. Pode ter certeza que essa pessoa está tendo dificuldade de organização. Sabe aquela pessoa que procura evitar que as visitas inesperadas reparem na casa? Pode ter certeza que essa é uma pessoa também que tem algum nível de dificuldade para se organizar. Aquela pessoa que tem dificuldade também de lembrar datas de aniversário ou datas importantes, é uma pessoa que também tende aí a ser desorganizada. Aquela pessoa que sente-se indo para mais de uma direção ao mesmo tempo, aquela pessoa que meio que perdeu o rumo, é uma pessoa que precisa se organizar. Sabe aquela pessoa que acha difícil conciliar equilíbrio entre a poupança e os gastos mensais? É uma pessoa que precisa aprender a ser organizada. Tudo isso, irmãos, são coisas que fazem com que a gente entenda que a pessoa que deixou de ser organizada, ela precisa se ordenar para conseguir ser uma pessoa melhor. Então, organização não é só para a escola dominical, irmãos, é para a sua vida pessoal também, para os seus estudos, para os seus objetivos financeiros, seus objetivos familiares. Tudo isso implica o quê? Necessidade de organização. Esses são apenas exemplos de situações que cercam as pessoas que não prezam pela organização, e mesmo vale para o gestor de escola dominical. Não ter o controle dos relatórios de presença de alunos, professores, datas de aniversários, reuniões, eventos festivos é um sinal de que é preciso organização na esfera do trabalho. E é importante que o professor de escola dominical e o gestor de escola dominical também atentem para esses detalhes. Irmãos, pensa naquele aluno que chega no domingo e ele vê outros alunos sendo citados. Fulano de tal, aniversaria nesse dia, ótimo. Então aquele aluno vai nutrindo aquela ideia de que na semana em que ele vai fazer aniversário, naquele domingo ele vai ser lembrado. E aí o nome dele não está lá, não tem a data de aniversário dele. Irmãos, pensa na frustração desse aluno. Às vezes para nós é pouca coisa, mas para aquele aluno é bastante coisa. E são essas questões que para ele vai levar para o lado pessoal, que vão influenciar na forma como ele vê a igreja e vê a organização da escola dominical. Por isso é importante que a gente leve esses aspectos em consideração. Quais são os benefícios aí de uma vida organizada, irmãos? A vida organizada vai muito além de uma casa em ordem e a facilidade de encontrar coisas. A boa organização acrescenta horas ao dia e dias ao mês. Por quê? Poupa tempo. Quando nós somos organizados, conseguimos produzir melhor,
produzir com mais efetividade e conseguimos atingir determinados objetivos, até mesmo pessoais e ministeriais. Isso precisa fazer uma diferença na nossa vida. Acostume-se então a estabelecer um plano com suas metas e quando deseja cumprir. Acima de tudo, estabeleça metas que possam ser cumpridas e acompanhadas. Isso faz com que haja comprometimento com o que foi combinado e agendado. Irmãos, se você é desorganizado, experimente comprar uma agenda e faça o possível para seguir essa agenda. A agenda é muito boa para a pessoa começar a se organizar. Outra coisa, estabeleça metas que possam ser cumpridas. Às vezes a pessoa faz uma campanha, irmãos, a nossa escola dominical tem 300 alunos, nós queremos dobrar a quantidade de alunos até o final do ano. É uma meta, irmãos? É, mas é uma meta factível? Vamos analisar. Quanto nós estamos investindo no sentido de fazer com que a escola dominical seja conhecida pela igreja? Nós temos feito possível para chamar novos membros para a escola dominical? Nós temos feito possível para que consigamos fazer com que a escola dominical seja relevante na igreja? Por que muitas vezes, irmãos, chega na virada do ano, naquele culto de despedida do ano velho, entrando no ano novo, alguns irmãos, eles dobram o joelho e pedem, Senhor, aquele objetivo que eu tinha, que o Senhor me abençoe para eu fazer neste ano. Eu não consegui o ano passado, nem o ano retrasado, e faz tempo que eu tenho esse objetivo, mas eu não consegui me organizar ainda, então o Senhor me ajuda, irmãos. Eu já falei aqui, Deus é Deus do impossível, não é Deus do absurdo. Nós temos que organizar os nossos objetivos e metas que sejam o quê? Que possam ser realizados, que possam ser factíveis. A pessoa mais fortinha diz, vou perder 30 quilos ano que vem. Mas 30 quilos como? Não, eu vou orar ao Senhor e Deus vai me mostrar, irmãos, você não vai perder 30 quilos nem aqui, nem na eternidade. Porque você precisa estabelecer metas. Comece com 5 quilos, comece estabelecendo uma caminhada pela manhã, comece fazendo uma dieta, comece fechando um pouco mais a boca, e com o passar do tempo, você vai vendo como que essas mudanças vão fazer diferença na sua vida e no seu físico, não é? Lembrando que gula ainda é pecado, não é? A Bíblia deixa claro, se você for num local melhor assim, põe uma faca na garganta se você é um homem glutão, não é? Não é pecado você comer bem, mas comer em demasia pode atrapalhar a sua vida espiritual, por incrível que pareça, porque aquilo que a gente faz no corpo tem implicações espirituais, ok? Então, isso está valendo aí para nós. Um exemplo bíblico, para a gente entender como Deus é organizado. Vamos pensar nos dias da criação, quando Deus criou o mundo. Quando o homem foi criado, irmãos, ele não chegou em um ambiente que estava em um processo de organização. Quando o homem foi criado, ele foi criado num mundo que já tinha sido ordenado por Deus. No primeiro dia, Deus fez o quê? Ele criou a luz. No segundo, ele fez a separação entre as águas e o céu. No terceiro dia, Deus fez surgir a terra seca, criou as plantas e as árvores. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua. No quinto dia, Deus criou os répteis e as aves. E no sexto dia, Deus criou o homem e os outros animais. Essa ordem de criação foi organizada com o objetivo de criar, primeiramente, o ambiente em que o homem seria colocado. Só depois de ter organizado o ambiente, é que Deus criou o homem e o colocou no Éden. Gênesis 1, versos 1 a 27. Vale a pena destacar, irmãos, que no sétimo dia Deus descansou. Quando há organização, há momento até para o descanso ser respeitado. Então, aqueles que querem, não, vou fazer de tudo na obra do Senhor, não é assim que a coisa funciona. Organize a sua vida, organize aquilo que você quer fazer. Use o exemplo de Deus criando todas as coisas. Deus, para cada dia, Ele fez uma coisa, e quando Ele encerrou a sua criação, no sexto dia, ainda teve o sétimo dia em que a Bíblia diz que Ele descansou. Quando há organização, irmãos, tem tempo até para você ter o chamado sono do justo, aquele descanso lícito para aqueles que trabalham. Amém, irmãos? Faz parte aí das Sagradas Escrituras. Comunicação é importante, irmãos? Sim. Eu brinquei aqui na primeira ministração dizendo uma frase: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Irmãos, essa é uma frase que é
anticomunicação. Porque aquele que pretende ser um líder, ele precisa saber o quê? Comunicar, ele precisa saber falar, ele precisa ser claro naquilo que ele vai trazer para as pessoas que vão ouvi-lo. É preciso planejar, mas também é preciso passar informações de forma correta, para que todos os envolvidos no processo de gestão da escola dominical saibam o que deve fazer. Irmãos, comunicação é tão importante, que nos meios militares tem uma especialidade chamada comunicações. É a arma chamada arma do comando. Por quê? Porque é por meio das comunicações que os comandantes conseguem passar os dados necessários para o cumprimento das missões. Então, se você pensa que comunicação não é importante, pode ter certeza de que Deus quer que você saiba se comunicar melhor. Saiba explicar o que é necessário fazer, as tomadas de decisão e o que precisa ser feito. Isso é algo que o gestor ou superintendente da escola dominical deve desenvolver. Se uma pessoa de nossa equipe não foi informada sobre o que deve ser feito, ou essa informação foi mal transmitida ou mal entendida, os planos para o desenvolvimento do trabalho serão afetados. Como é que você pode cobrar uma responsabilidade de uma pessoa, se aquela responsabilidade não foi comunicada a ela? Como que uma pessoa pode saber que vai ter uma atividade extra na escola dominical, se ela não foi avisada? Por isso a comunicação, irmãos, é importante, faz diferença. Então, aqueles que querem trabalhar numa área de liderança, precisam saber como se comunicar, e isso faz diferença. Um colega que trabalhou conosco disse certa vez que, diz ele que na terra dele, um aluno de uma escola disse para o outro: eu ensinei o meu cachorro a assoviar. E aí, criança, né, cria aquela polvorosa, vamos ver. E aí, um dos colegas dele falou: quero ver o seu cachorro assoviar. E aí ele foi, os dois foram para a casa lá do aluno que disse que tinha um cachorro. Quando ele chegou lá, o aluno que disse que ensinou o cachorro a assoviar, ele começou a assoviar. O cachorro ficou olhando para ele e não fez nada. E aí o colega disse: mas você não disse que ensinou o seu cachorro a assoviar? Eu falei: eu disse que ensinei, mas eu não disse que ele aprendeu. Então, veja como uma comunicação feita de um jeito diferente traz uma ideia diferente. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de situação, justamente para que não haja erros na comunicação, que nós venhamos a saber o que falar, como falar e quando falar. Uma outra coisa, seja direto na sua comunicação. Se vamos passar informações para uma equipe, devemos ser objetivos. Não podemos falar e não dizer nada. Em seu ministério terreno, o Senhor Jesus privilegiou a simplicidade nos seus ensinos e atitudes. Irmãos, às vezes tem crente na igreja que precisa aprender com o profeta Jonas. A Bíblia diz que Jonas, quando chegou em Nínive, falava e dizia. Tem gente que fala e não diz nada. Então, vamos ter cuidado para que a nossa comunicação não incorra nesse tipo de problema. Vamos ser comunicativos igual Jesus, irmãos. Por quê? Jesus era muito direto na sua comunicação, ele falava de um jeito bastante simples. Jesus considerou em todos os momentos a simplicidade como prioridade para lidar com os seus discípulos, com as pessoas que o ouviam, com as autoridades do seu tempo e com o ensino. Em tempo, ser direto e objetivo não é o mesmo que ser rude e mal educado, quando formos falar com as pessoas. Tem alguns irmãos na igreja que ainda estão no processo de desenvolvimento do fruto do Espírito, e eles acabam se exasperando na forma de falar. Ao invés de usar aquela educação cristã, que é própria entre os irmãos, ele vai lá e às vezes fala de uma forma grosseira com outro irmão, ele ainda diz: eu sou assim mesmo, eu sou direto, sou objetivo, e Deus me fez assim. Não, Deus não fez assim, Deus fez do jeito certo. Com o passar do tempo, nós é que erramos na forma de falar. Então, nós não podemos dizer que uma pessoa: eu sou grosso para falar porque eu sou objetivo, eu sou direto. Não, você é mal educado e tem pouco respeito pelas pessoas que você está ouvindo, ou está falando com elas. Então, se nós queremos realmente ser pessoas que comunicam igual Jesus, precisamos saber como falar com as pessoas. Irmãos, Jesus tinha tanto poder de comunicação, que ele atraía
tanto as pessoas que gostavam dele, quanto aqueles que não gostavam dele, porque mesmo aqueles que não gostavam de Jesus, sabiam que ele ia falar coisas que fariam a diferença para as pessoas. Então, irmãos, eu não estou dizendo, como eu digo, sempre, pastores, aqui, isso acontece lá no Rio, tá? Aqui em São Paulo, Jundiaí, não tem pessoas assim, que são diretas demais a ponto de perder ali a linha daquilo que nós chamamos de comunhão cristã, tá certo? Então, tome cuidado com a forma como você vai falar, seja direto e objetivo, mas seja educado para falar, porque como é que você gostaria que Deus falasse com você? Será que você gostaria que Deus chegasse no seu ouvido e desse um berro? Não, né? Nós gostaríamos que Deus falasse conosco, como diz a música, né? Fala-me suavemente, fala com muito amor. Não é isso que diz o hino da harpa? Então, se nós podemos crer que Deus fala conosco dessa forma, irmãos, nós podemos também falar uns com os outros desse mesmo jeito, e a comunicação tem importância. Basta dizer que Jesus era tão comunicativo, que ele rompeu os padrões da sua época para falar do reino de Deus para todas as pessoas. Jesus falou com coxos, Jesus se aproximou de pessoas leprosas, falou com uma mulher samaritana. Jesus era tão diferente que ele atraía, irmãos, as crianças. E certa vez os discípulos quiseram impedir que as crianças chegassem perto, porque naquela época, criança tinha pouco valor. E Jesus disse: opa, pode parar, não impeçam os pequeninos de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Então, vamos aproveitar a forma como Jesus se comunicava e falava com seus discípulos, para usar dessa mesma forma, para que consigamos atingir os nossos objetivos na comunicação. As pessoas costumam dizer que um assunto pode ser complexo ou simples. Aí, no caso, é o planejamento, a depender da forma como é apresentado. Certos assuntos demandam um conhecimento prévio dos alunos ou da equipe que lideramos. Outros assuntos podem ser tratados e explicados na hora da reunião. Por que nós estamos falando isso, irmãos? Estamos falando agora sobre planejamento. Mas planejar faz diferença na escola dominical? É claro que sim. Pessoas que não planejam acabam não sabendo aonde vão chegar, e aonde chegarem está tudo bem. Por quê? Para quem não tem uma meta, quem não tem um rumo, onde chegar, chegou. Só que nós na escola dominical entendemos que é necessário planejar para se chegar a determinados objetivos, porque isso vai fazer diferença na obra de Deus. Quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando também de pensar naquilo que vai ser feito. Quando falamos de planejar, precisamos avaliar aquilo que temos em mãos, aquilo que vamos ter ou aquilo que não temos, para que, analisando todos esses itens, consigamos compreender aonde nós queremos chegar. Estou só tentando aqui ver se passa o próximo slide. Lembre-se de que não basta que o gestor de escola dominical seja um exímio planejador. É preciso que ele saiba como comunicar o que foi estabelecido, para que toda a equipe caminhe na mesma direção. Isso faz parte do planejamento? Sim, faz. Por quê? Quando nós planejamos e orientamos a equipe a seguir uma decisão ali, nós com certeza conseguiremos atingir determinados objetivos. E finalmente, temos que aprender a tomar decisões. Tomar decisões, irmãos, não é fácil. Há decisões óbvias, simples de serem tomadas. Morar, por exemplo, em um apartamento tem algumas vantagens que morar em casa não tem. Em compensação, morar em uma casa faz com que você tenha outras vantagens que morar em um apartamento não tem. É como você vai escolher um carro para comprar. Você precisa escolher, você quer o quê? Economia? Então você vai sacrificar na potência do carro. Não, eu quero um carro mais potente, então você vai sacrificar na economia que esse carro vai te trazer em relação a consumo. E hoje, com o preço dos combustíveis do jeito que está, a gente precisa realmente ter bastante cuidado. Por isso, saber planejar e tomar decisões é importante. E trabalhar com a escola dominical nos coloca diante de necessidade de tomar decisões. E tomar decisões implica saber escolher entre uma opção e outra, ou entre uma opção e outras, e para tomar decisões acertadas é necessário ter parâmetros adequados para se tomar uma decisão. Isso faz parte do processo de gestão, irmãos? Sim. Quando nós deixamos de tomar uma decisão, provavelmente nós vamos preservar
determinados problemas dentro da escola dominical, dentro da igreja, até mesmo dentro da nossa vida pessoal. Nem sempre, irmãos, tomar decisões é fácil, como eu falei aqui na palestra anterior. Às vezes nós vemos uma pessoa que é hábil em uma determinada área, a gente pensa que aquela pessoa, sem ter a qualificação necessária, vai ser boa em outra área também, e aí quando nós fazemos essa transposição, acabamos com o risco de ter perdido uma excelente pessoa numa função e ganhar uma pessoa que não se destaca com a mesma excelência em outra função. Por isso, antes de tomar decisões, irmãos, orem. Se for preciso, e a gente sempre entende isso, consulte a palavra de Deus para tomar decisões também. Existem decisões que são muito óbvias e naturalmente são fáceis de serem tomadas, mas nem todas as decisões que são importantes têm tanta facilidade para serem conseguidas. E principalmente na escola dominical, não deixe de tomar decisões sem antes conversar com o ministério da igreja e com o seu pastor. Não tome decisões sem consultar a sua liderança e a sua igreja. Por quê? O pastor da igreja é aquele que Deus colocou como responsável para tratar de determinados assuntos. E às vezes nós chegamos, eu tenho experiência disso, chegar às vezes com uma opção para o pastor da igreja, por que a gente não faz desse jeito, outro, e aquilo que ele falou foi de Deus, e Deus abençoou aquela decisão, nós implementamos e com certeza vimos ali frutos muito importantes. Então lembre-se disso, tome decisões, mas aprenda a consultar o pastor da igreja, o ministério da igreja, para que você não tome uma decisão errada. E finalmente, 3 observações. Não tome decisão quando você estiver alegre, nem tome decisões quando você estiver triste. Por quê? Não tome decisões quando você estiver muito alegre. Lembre-se do caso de Jefté, quando, só lembra, pastor Ezequias, quando ele tem aquela vitória, ele fica tão empolgado, que, primeiro que vier aqui, aparecer na minha frente, que eu vou oferecer para o Senhor. Quem é que aparece? A filha dele. Irmãos, pensa no aperto que Jefté teve, por trazer um juízo de valor, e dizer a Deus, ele estava tão contente, tão impressionado com aquilo que Deus estava fazendo, que olha, e teve esse problema familiar. Também não tome nenhuma decisão quando estiver irritado ou triste. Lembre-se de Saul, no meio da guerra, quando percebeu que as coisas não estavam indo muito bem, os seus homens estavam já sem comer há algum tempo, e ele faz um juramento dizendo, aquele que comer qualquer coisa, maldito seja, tem que morrer. Jonatas, filho de Saul, não sabia desse juramento, e ele, ali em um determinado momento, ele vê um favo de mel, ele toma aquele mel, come, e a Bíblia diz que os olhos de Jonatas começaram a brilhar. É claro, irmãos, uma pessoa que está faminta, come algo bom, a pessoa fica naturalmente empolgada, ela fica outra. E a Bíblia diz que naquele dia, Deus, por meio de Jonatas, trouxe livramento aos israelitas. Aí você pensa, que bênção, a história podia terminar aí. Mas eis que tem um problema lá. Saul fica sabendo que alguém quebrou aquele juramento que Saul fez. Quem é que foi? Foi Jonatas. Que? Jonatas, você fez isso? Vai morrer. Mas como assim? É o filho do rei. Ele comeu um favo de mel. E ele, por meio dele, Deus trouxe livramento aos hebreus, ao povo de Deus. Não, tem que morrer porque eu jurei. Irmão, se não fosse o povo chegar e dizer, não vai fazer isso com Jonatas não, porque graças a ele, nós fomos salvos, por causa de uma decisão, tomada num momento de irritação, por pouco, o filho do rei, que foi um homem valoroso, não perdeu a vida. Então, irmãos, tome cuidado, não tome decisões quando você estiver muito alegre, nem tome decisão quando você estiver num momento de irritação ou triste, porque esses momentos passam, e nós precisamos aprender a tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Busque o Senhor, ore a Deus, não se deixe vencer por situações
de tristeza, de desânimo, mas confie que o Deus que te chamou para a obra é o mesmo Deus que vai dar o direcionamento necessário para que você conclua aquilo que você foi chamado para fazer. E eu encerro com Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz que eu tenho certeza que aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Paulo escreve isso, me vem à mente uma coisa que Max Lucado fala, que às vezes nós estamos no meio do caminho e ficamos atribulados com determinadas dificuldades para servir ao Senhor. Mas em cada uma dessas dificuldades nós vemos que Deus está aperfeiçoando a cada dia a nossa vida. Vem uma próxima dificuldade, nós vencemos e Deus vai aperfeiçoando o trabalho dele na nossa vida, até que chega o momento em que quando vier o dia do Senhor, aí sim, Ele completa e para de trabalhar na nossa vida. Então, irmãos, enquanto você estiver vivo, aprenda que Deus está trabalhando na sua vida. Eu encerro aqui essa ministração agradecendo a oportunidade e a paciência dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Irmãos, a comunicação realmente é muito importante, né? Eia, bora, vamos, uma reunião nefana para se construir uma grande torre. Aí Deus que fez? Feriu a comunicação. Quando feriu a linguagem, feriu, sem sombra de dúvida, a comunicação. As perguntas, pastor Felipe, show. Primeira pergunta é: como ensinar em uma sociedade relativista? Pois muitos crentes têm relativizado muitas coisas. Irmãos, a gente tem que entender o seguinte: nós vivemos em dias em que o relativismo moral, espiritual e político e filosófico tem sido a tônica que tem guiado muitas pessoas. Só que, como servos de Deus, nós cremos em um absoluto que é a palavra de Deus. Nós não podemos, como servos e servas de Deus, entender que o relativismo cultural é o que vai reger a igreja daqui para frente, porque Deus tem um padrão, e esse padrão não muda de acordo com a mudança de pensamento dos homens. Uma igreja lá no Rio, eu ouvi um pastor dizendo que ele, a título de curiosidade, ele a partir daquele dia daria santa ceia às pessoas que estavam em união estável, porque a lei tinha mudado. E aí, quando eu soube daquilo, eu perguntei para a pessoa que está falando, mas Hebreus mudou? Quando Hebreus diz, venerado entre todos, seja o matrimônio e a união estável e o leito sem mácula, mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Isso mudou? O texto bíblico mudou? Não, então, não tem esse negócio de entender que união estável, me permita a expressão, essa colocação, mas a lei dos homens mudou, mas a lei de Deus continua a mesma. Deus valoriza a fidelidade e o compromisso do homem com a mulher dentro do casamento. Por mais que o mundo esteja relativizando essas instituições que Deus considera absolutas, nós não podemos relativizar. Eu me lembro que quando tive uma aula certa vez de filosofia, uma professora falou que tudo é relativo. Aí eu perguntei, mas nós estamos num prédio com 5 andares. Se um aluno se jogar daqui e cair lá embaixo, ele está quebrando a lei de Newton, que diz que os corpos maiores atraem os corpos menores, e isso vai levar à morte dele, e isso não é relativo. Aí a professora, na época, ela ficou meio constrangida, porque eu questionei realmente, que nem tudo é relativo não, irmãos. Nós temos sim absolutos, que estão registrados na palavra de Deus, esses absolutos não são negociáveis, e quando nós ultrapassamos os limites que Deus disse, não ultrapasse, quem paga o preço somos nós. Então não reclame se de repente você em casa ou algum professor está relativizando a palavra de Deus e acaba lá na frente tendo dificuldades para servir ao Senhor, porque ele mesmo não está valorizando aquilo que Deus determinou como sendo algo claro e lícito. Então, irmãos, nós na igreja não nos pautamos pelo relativismo cultural, relativismo filosófico, relativismo
teológico ou coisa parecida. Nós, como igreja do Senhor, estamos pautados naquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é absoluta para as nossas vidas. Quando nós tentamos relativizar aquilo que Deus disse, nós estamos incorrendo em um grave erro, em um grave pecado contra a palavra de Deus. Então, se o professor está ensinando algo de relativo, tome cuidado, é bom a gente conversar com a superintendência escola dominical, até para aquele professor ser redirecionado, reaprender algumas coisas, de repente ele perdeu no meio do caminho. Falo eu, não o Senhor. Ok? Deixando claro isso aí. Pergunta: como a metodologia de ensino para o adulto pode ser revisada e de forma a incentivar maior participação dos alunos na sala de aula? Irmãos, é possível que, como eu falei, os adultos, eles não aprendem como as crianças aprendem. Eles têm um jeito próprio de aprender. Talvez você consiga fazer com que os alunos interajam melhor e aprendam, como fazendo uma dinâmica dentro da sala de aula. Às vezes a gente pensa, eu vou usar uma expressão aqui que é usada em sala de aula, quando o professor só usa, o professor aqui deve conhecer essa expressão, quando o professor só usa o quadro e o giz, a gente diz que é cuspe e giz na sala de aula, né? O professor só usa aquele recurso, só que se o professor só usa aquele recurso, ele não pode querer que os alunos estejam tão empolgados com a aula dele para participarem. Use, por exemplo, questão de pergunta. Vou perguntar alguma coisa a alguém e aponte para aquele aluno. Pode responder, pode perguntar. Quem quer fazer? Irmãos, a interação dentro do grupo faz uma diferença muito grande. Agora, cabe ao professor desenvolver essa habilidade de criatividade para despertar no aluno o interesse pela participação. De repente, fazer com que o aluno leia um parágrafo da revista. Você, leia esse texto aqui, que está na lição. Então, esse tipo de interação, essa metodologia faz com que os alunos participem e queiram participar diariamente, irmãos. Porque às vezes tem um aluno tímido, que ele acha que ele não consegue nada. De repente o professor chega e diz: você vai fazer hoje a leitura de um tópico da revista Escola Dominical. Irmãos, aquele aluno vai ficar nervoso, mas depois daquela atividade ele vai sair nas nuvens, porque ele foi lembrado e ele conseguiu participar de uma atividade dentro da Escola Dominical. Então, as metodologias são muitas, são variadas, agora cabe ao professor desenvolver de acordo com as possibilidades que ele tem, tá ok? Terceira pergunta: como aluno, eu posso me dirigir com todo respeito ao professor e questioná-lo com relação à conclusão da lição, quando ele não acha necessário concluir o assunto da lição, pois como aluno eu estudei a lição durante a semana? Então, é natural, isso vale para os professores, é natural que o professor se empolgue com alguns assuntos, inclusive eu vou tratar sobre esse assunto amanhã, sobre usar melhor o tempo que se tem na escola dominical, para dar aula na escola dominical, para o professor não ficar fugindo do assunto. Mas é importante que, como professores, nós entendamos que a lição de escola dominical, ela tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. E a conclusão, ela leva o aluno à prática. É um resumo de toda a lição que vai conduzir o aluno a praticar aquilo que foi falado. Então, é importante que o professor cumpra esse roteiro para que ele chegue ao final da aula de uma forma satisfatória. Quanto ao aluno, é interessante que você procure, você que está nos assistindo, não sei se foi aqui da igreja, se foi pela internet que veio essa pergunta, é importante que você, fora da aula, converse com toda a mansidão com o seu professor e diga: professor, eu senti falta da conclusão, não é? Existe uma forma de você falar que vai ganhar o respeito daqueles que estão sobre você, com a responsabilidade para ensinar você. Então, quando a gente chega de professor, do lado de fora, eu senti falta da conclusão, como é que foi? E aos poucos aquele professor vai entender que faltou aquele aspecto da lição e que ele é importante. Porque, irmãos, eu tenho a premissa que eu aprendi com minha mãe: quem tem vergonha, não envergonha ninguém, tá? Então, nós temos uma forma correta de nos dirigir uns aos outros, de forma respeitosa e ganhando a atenção e o respeito, sem nós sermos aí pessoas que vão fazer uma inquirição de forma mal educada. Eu não estou dizendo que você que mandou essa pergunta está fazendo isso, de forma alguma, tá bom? Mas isso vale para todos nós, como homens e mulheres de Deus, quando estamos ministrando a nossa aula. Então, do lado de fora, fora da aula, converse com esse professor de uma forma muito gentil, e o professor, eu senti falta da conclusão
não é? Inclusive, se isso não for suficiente, você perceber que ao longo da aula, muitas pessoas interrompem aquele professor com assuntos paralelos que não tem nada a ver com a aula, você pode ter a liberdade como aluno de dizer, irmãos, vamos nos concentrar aqui na aula, porque tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão, a gente quer chegar na conclusão da lição, ok? Dessa forma a gente vai fazendo com que a classe entenda que tem um roteiro para ser ensinado, e vamos também lembrar de forma positiva ao professor que ele precisa chegar até o final da lição, amém?